Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil, Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem te ter. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Com grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Nádia Caetano, da VIT Advogados, participando aqui conosco para falar sobre um tema que está realmente na pauta do dia, que é o trabalho doméstico, inclusive com a PEC, né, que é a proposta de emenda constitucional, trazendo aí e agregando uma série de vantagens a essa categoria, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bom? Tudo bem, César, um prazer estar contigo novamente, ainda mais para comentar esse assunto que é de extrema importância para nós, né? O trabalho doméstico e a PEC das domésticas. Sem dúvida nenhuma, e inclusive a gente agradece, né, pela sua participação novamente, para trazer esses esclarecimentos fundamentais. Sei que o pessoal está aí ligado à nossa programação, acompanhando, né, detalhadamente, e vamos começar aí sobre essa proposta, essas mudanças fundamentais que aconteceram, né, e, claro, o que vem sendo agregado a tudo isso através da proposta de emenda constitucional. Claro. O trabalho das domésticas é um trabalho, eu diria, diferenciado. Por quê? Um trabalho que se dá, como o próprio nome diz, um empregado doméstico, se dá no âmbito doméstico, portanto, ele é um trabalho com características específicas, né, e deve e tem de ser olhado, e a PEC proporciona isso, de uma forma especial. Portanto, a PEC vem, no meu entendimento, tardiamente, reconstituir e trazer para esses profissionais uma, como é que nós vamos dizer assim, uma recompensa de tudo que já deveria ter sido dado a esses profissionais, igualando essa categoria aos demais profissionais. O fato das domésticas ou do empregado doméstico ter o trabalho num âmbito diferente do outro empregado que trabalha ou na rua ou numa outra empresa, não tira desses empregados, não retira dessa categoria a condição de que eles tenham e recebam a mesma proteção e os mesmos direitos que os demais empregados têm. Então, a PEC vem trazer para os empregados domésticos auxílios como fundo de garantia, a hora extra, vem trazer o salário família, né? Vem trazer a proteção contra a despedida imotivada, ou seja, a despedida sem justa causa, entre outras coisas. É claro que nós temos que levar em consideração, e foi muito debatido, e infelizmente a gente não pode deixar de considerar, que na mesma medida em que nós temos essa proteção para os domésticos,
nós temos também que saber que toda essa proteção também veio com um tema que nós não podemos deixar de abordar, e talvez a gente possa ter uma outra oportunidade para debater, que é a questão de, no momento que a categoria se vê abrangida por uma proteção no sentido de ter carteira de trabalho assinada, salário mínimo garantido, fundo de garantia, adicional noturno, horas extras, e o patrão se vê na obrigação de, reconhecidos esses direitos, não honrar com esses direitos ao seu empregado, automaticamente nós não podemos deixar de considerar a questão do desemprego, né? Porque nós temos uma quantidade imensa, talvez até pelo fator histórico do nosso país, né, da nossa colonização, a quantidade de empregados que nós temos sem carteira assinada, né, um desrespeito imenso em consideração a essa categoria. Então eu acho que eu tenho certeza que apesar dessa categoria necessitar desse reconhecimento todo, nós não podemos deixar de considerar que existe também um lado outro da moeda, que é a questão do desemprego. Realmente tem aspectos fundamentais a serem considerados, que eu gostaria de trazer à tona também, dentro dessa contextualização, quais são as pessoas que estão relacionadas diretamente ou são classificadas como empregados domésticos. O âmbito doméstico, o empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito doméstico. Então, nós podemos ter a empregada doméstica, né, a babá, o jardineiro, o motorista, todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, prestam o serviço dentro de uma residência, relacionado ao âmbito doméstico. Todas essas pessoas são abrangidas por essas vantagens agora atingidas pela PEC. Muito são bem. Essas pessoas. Seria interessante a gente relacionar a questão aqui da proposta de emenda à Constituição, na PEC das domésticas, como é conhecida, alguns detalhes fundamentais, porque ainda dependem, né, de grandes avanços, né, a serem considerados nesse sentido, inclusive nas questões da proteção contra despedida sem justa causa, que é algo que realmente veio agregar e fundamentar essa situação toda e trazer, vamos dizer, para esse contingente, né, uma possibilidade de realmente exercer o seu direito e buscar dentro dele, dentro do judiciário, um amparo maior nesse sentido, mas temos também muitas coisas ainda a serem regulamentadas, né? Então, eu gostaria que a senhora elencasse, assim, dentro desse contexto, como a gente já viu, inclusive, abordado anteriormente, a questão da jornada de trabalho, que é uma coisa que está bem definida nesse sentido, e outros aspectos também com relação ao seguro contra acidente de trabalho e o seguro-desemprego, como é que está sendo analisado e o que fundamenta tudo isso. Então, sempre que acontecem modificações, como no caso agora da PEC, o objetivo sempre vem imbuído de uma melhoria, né? Mas nós temos também, eu não quero ser aqui portadora de más novas ao invés de ser portadora de boas novas, mas a gente tem que ser realista. Por quê? Uma coisa é aquilo tudo que vem no papel, é todas aquelas modificações que vêm no sentido da melhoria, ou seja, hora extra, a proibição de despedida imotivada, a questão do acidente de trabalho, todas essas prevenções. Mas nós temos que ficar cientes de que tudo isso depende da regulamentação, né? E também eu vejo nessa questão essa peculiaridade do trabalho doméstico. É muito complicado, por exemplo, nós temos uma limitação de 44 horas semanais, 8 horas dia, 44 semanais. Vai depender muito isso do entendimento patrão-empregado. Por quê? Que horas tu vai entrar na minha casa? Como é que nós vamos fazer essa anotação? Eu só tenho um empregado, tu vai adotar o quê? Um caderno ponto? Né? São coisas que são necessárias, né? Agora, tem um certo preciosismo em toda essa lei, essa PEC, esses favorecimentos que o empregado, por favor, não me entendam mal, é merecido, porém a execução de tudo isso é que vai ser um tanto quanto difícil, no meu entendimento, né?
Como é que eu vou marcar 44 horas semanais, né? Adicional noturno, o horário de descanso, né? Existe uma diferença muito grande entre a necessidade do trabalho, entre o empregado e o empregador. Como é que vão ser marcados esses horários? Quem controla? A patroa, a empregada? Então, entre toda essa boa vontade que existe da melhoria para essa categoria, eu não posso deixar de considerar que existe uma classe, e por favor não me entendam, eu não sou contra, eu também sou empregadora, eu também tenho uma pessoa que trabalha para mim, mas nós não podemos deixar de considerar que existe também a classe que são as pessoas que empregam. Então, eu acho que só o tempo é que vai poder mensurar e acomodar essa situação toda para que as coisas aconteçam com com justiça. Com equidade, Com né? equidade, Que é fundamental. que é o que é fundamental. E isso aí as partes é que vão acertar. Porque no papel fica muito bonito, né? Mas como as coisas vão se dar, é entre as partes mesmo que vão ter que se acertar, né? Sem dúvida é um grande desafio, o desafio está proposto, evidentemente a própria PEC está aí, Claro. né, trazendo aí uma série de novidades. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, a doutora Nádia continua conosco. Continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HB. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora Nádia, ela que participa conosco, falando hoje sobre as questões aí que envolvem os trabalhadores domésticos e, é claro, a PEC das domésticas, como é referenciada em todo o país, trazendo uma série de abordagens e dúvidas também com relação à sua aplicabilidade. Nesse sentido, nós vamos provocar aqui algumas questões que estão aí propostas, inclusive dentro da PEC, que é a proibição de discriminação de salário, de função e de critério de admissão, doutora Nádia. Como é que vai funcionar isso? Bom, a questão do salário, nós já havíamos comentado antes, o salário é o salário mínimo regional. Esse é o salário a ser pago para as domésticas. Quanto à questão da discriminação para a contratação, né, por seja qual for a técnica ou o critério adotado, a nossa própria Constituição já veda qualquer tipo de discriminação. Então, no meu entendimento, salvadas qualquer que seja uma impossibilidade muito grave, né? No caso, alguma coisa física que impossibilite tal trabalho que vá ser exercitado, né?
Porque, de acordo com a necessidade, tem que haver a capacidade. Então, eu não vejo como discriminatório o ato se eu necessitar para um certo tipo de necessidade e a pessoa não for apta para aquele cargo que vai ser contratado. Então, eu não vejo isso como um ato discriminatório, né? Agora, salvo um contrário, discriminar por raça, cor ou algum pequeno defeito físico, realmente, isso é impossível que se admita. Então, nesse sentido, eu acho que a PEC vem, né? Porque nós sabemos que, e agora muito em voga, nós temos aí, tema da hora, né, também, a questão racial aí, que sempre houve no nosso país, é uma coisa velada até por ali, né? Pessoas que deixam de ser contratadas em função da sua cor. E isso é uma coisa inadmissível, né? Pessoas com pequenos defeitos que deixam de ser contratadas por serem portadoras de pequenos defeitos. Isso também é uma coisa que não pode acontecer. Não precisa a existência da PEC para que isso ocorra. A própria Constituição já veda isso. Né? Sem dúvida nenhuma, inclusive a Constituição preserva isso do seu amplo, de maneira ampla e geral, irrestrita, na verdade. Então, nesse aspecto não há problema nenhum. E os critérios de admissão, isso também é uma coisa que é polêmica, né? Eu vejo assim, o direito é uma coisa muito ampla, né? Eu vejo que pelos dois lados, eu contrato de acordo com a minha necessidade, né? O empregador tem o direito de contratar aquela pessoa que ele necessita, né? Mas, por sua vez, também, o ato discriminatório que não pode ocorrer. É nesse sentido que eu vejo essa colocação, né? Eu simplesmente não sou obrigado a contratar quem eu não queira, mas também não devo e não posso descartar sumariamente algum candidato que esteja apto simplesmente por cor, raça ou alguma coisa, algum defeito físico. E tem uma coisa importante em tudo isso que nós falamos aqui, que eu acho que é fundamental, é que toda pessoa, todo empregado que se sentir de uma forma ou de outra discriminado, contrariado nos seus direitos, procure o seu sindicato, procure um advogado para buscar, sim, os seus direitos, né? Todos os direitos já adquiridos e todo direito que entenda violado. Isso é fundamental, as pessoas não podem deixar que seus direitos sejam violados. Isso é o mais fundamental de tudo. Sem dúvida, e bem frisado aqui com relação a essa situação. E estamos aí chegando aos minutinhos finais, doutora Nádia Caetano, que vem aí do escritório VIT Advogados, participando aqui conosco, trazendo informações sobre a PEC das domésticas, como é mais popularmente conhecida. E para finalizar, um aspecto que já foi en passant abordado, mas vamos dar uma pequena aprofundada nele, que está aqui também dentro da proposta, né, que é a proibição de discriminação em relação à pessoa com deficiência. Aí é a questão extremada. César, é extremamente polêmica essas questões todas, né? Porque eu te diria o seguinte, como fica, de acordo com a minha necessidade, se eu tiver necessidade de um empregado específico e a pessoa que se apresenta é uma pessoa com uma certa deficiência não apta para aquela função que eu preciso? Eu vou te responder te perguntando, eu estou discriminando ou não? Eu acredito que não. Vamos imaginar que eu que eu coloque o pedido para um motorista. Se apresenta uma pessoa que não tem condições de dirigir, com alguma deficiência que não consiga dirigir. Eu entendo que eu não estou discriminando. Tu entende o que eu quero responder? Então, tem que se ter muito cuidado, um cuidado extremado, para que se saiba ver até onde existe a discriminação e até onde eu, enquanto empregador, tenho o direito de escolher a pessoa que eu necessito.
E até onde a pessoa que está se apresentando para o cargo que é exigido tem a sensibilidade de saber, não, eu estou apto para esse cargo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um bom senso, tanto quem se apresenta para o trabalho, como quem requer aquele empregado. E é o que deve reger as relações de trabalho, né? Claro, lembrando sempre que o empregado é hipossuficiente em relação ao seu empregador. É muito difícil o que vem acontecendo em nosso país, são muitas mudanças, e nós temos que aprender o seguinte, todo trabalho requer uma contraprestação. E nós não estamos acostumados a assinar a carteira de trabalho, a pagar os nossos empregados, a fundamentalmente obedecer às leis. Nós temos o jeitinho brasileiro. Ah, mas pensando bem, eu posso... Ela só vem de manhã, para que eu vou pagar um salário para quem só trabalha de manhã? Ah, mas ela trabalha de manhã na minha casa e de tarde eu trabalho. Não importa. É trabalho doméstico, trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, carteira de trabalho assinada. Ah, mas diz que é 8 horas por dia, ela não trabalha 8 horas. Não importa, não trabalha porque eu não exijo que trabalhe. Então, essa mudança é gradual, é gradativa, mas tem que acontecer. Isso começa lá atrás numa coisa chamada educação. Vai demorar um pouco, mas eu acho que a gente já vem andando bastante. Muito bem. Quero aproveitar e transferir a sua pergunta às autoridades. Como é que eles respondem a essa questão da PEC aqui? E evidentemente que o bom senso deve prevalecer, e ainda mais, para que esteja bem claro uma situação que a senhora colocou aqui, que tem sido também muito polêmica, é a questão entre a diferença entre empregado doméstico, contratado com carteira assinada, e as diaristas. Como é que se configura essa situação para a gente finalizar aqui? O nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul configura o empregado doméstico, aquele empregado que tenha uma frequência de no mínimo 3 vezes por semana, né? É o requisito que o nosso tribunal tem entendido como doméstico. Muitas vezes a gente vê em audiências, mas só vem 3 vezes por semana na minha casa, não assino carteira, não pago salário porque ela é diarista. Uma pessoa que vem com regularidade na sua casa, faz o mesmo tipo de serviço, que se faltar, eu vou descontar do dinheiro que recebe, que se faltar outra pessoa não substitui, ou seja, a pessoalidade existe, obviamente que está caracterizado que é um trabalho, né, doméstico. Então, já alerto as pessoas que têm pessoas com regularidade na sua casa, prestando o mesmo tipo de serviço, contraprestação, onerosidade, pessoalidade, mais de 3 vezes, por garantia, assinem a carteira de trabalho, paguem o que a lei manda pagar, porque se houver a condição desta pessoa vir na Justiça do Trabalho buscar os seus direitos, certamente que ela vai ganhar o vínculo empregatício e o prejuízo vai ser bem maior, bem maior. Não, né? Sem dúvida. E a situação da diarista? A diarista é aquela pessoa, sim, que eventualmente, lá de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, vai na sua casa, presta um tipo de serviço, né? E ao contrário daquilo que eu falei antes, não tem, normalmente vai lá 3 vezes por semana, nos dias fixos, segunda, quarta e sexta, entendeu? Ela vem lá na segunda-feira, faz lá a faxina ou a limpeza que tem que fazer, vai embora, trabalha em outras casas, faz outras atividades. É diferente daquela pessoa que é fixa, mesmos dias, mesmos horários, e que tem aquele compromisso naquela residência. Então, é diferente. Esta sim é uma diarista. Muito bem configurada, então, a situação, que existem muitas dúvidas, e o pessoal realmente sempre pergunta, e é algo que fica permanentemente em questão, é justamente essa diferença, né, que as pessoas têm dificuldade, inclusive, claro, de assimilar isso. E que bom que a gente possa trazer aqui uma especialista, né, como a doutora Nádia, que participa conosco hoje aqui, trazendo essas informações, a quem vamos agradecer mais uma vez pela presença, doutora Nádia Caetano, da VIT Advogados, trazendo esclarecimentos sobre a questão do trabalho doméstico e da PEC das domésticas aí, detalhando, evidentemente, aquilo que realmente importa.
os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.